Bom, começando aqui o primeiro painel, é sobre perícia contábil, eficaz na solução de conflitos, ideal na prevenção de conflitos. O painelista aqui é o Silvio Simonaggio. O Silvio Simonaggio todos conhecem, mas o Silvio é profissional de contabilidade, economista, advogado. Ele tem atuação massiva em perícias contábeis e econômicas, em especial nas arbitragens. O Silvio aqui é o rei das arbitragens aqui do Brasil, né? Ele atribui os tribunais arbitrais ou para as partes que buscam esse sistema de solução de conflitos, assim como em matérias tributárias. Convido aqui o Silvio para iniciar a apresentação. A Ângela vai participar com a gente aqui na mesa e o Pascoal também, para a gente ficar instigando o Silvio aqui nas perguntas. Obrigado. Silvio. Obrigado. Eu que agradeço muito. Pascoal. Puxou esse. Obrigado. Bom dia, é uma honra nós podermos estar juntos novamente. E a condição de quem fala, a condição de quem escuta não muda que isso aqui é nosso. É a nossa atividade profissional, é o nosso ganha-pão, é o nosso diferencial intelectual. E o que nós estamos fazendo juntos é colocar a perícia num patamar de pensamento científico da contabilidade diferenciado. E isso não é uma decorrência natural da evolução no mercado. Nós só precisamos estar atentos a ela. Nós só precisamos compreender que ela existe e que nós vamos acompanhá-la. A perícia contábil dos serviços de contabilidade é o de maior valor agregado. Nós temos muita admiração, muito respeito pelas empresas de auditoria independente, pela grandiosidade da obra, sem dúvida nenhuma. Mas a auditoria, ela se transformou numa commodity de serviço extremamente competitiva. E nós estamos numa área do conhecimento contábil que é diferenciada. Ela é medida pela casuística, ou seja, ela é medida caso a caso. Por isso ela agrega valor maior. Não vamos nos iludir com o valor das causas que nós trabalhamos. Essa métrica fascina, mas não é a métrica ideal para o nosso valor de trabalho. Porque se for assim, nós eliminamos a nossa capacidade de produzir riqueza com os casos de menor valor, mas tão importantes para a vida das pessoas que nós interferimos, como um grande caso. Então nós temos que acostumar a nossa métrica a medir o valor do nosso trabalho. E quando nós medirmos o valor do nosso trabalho, e não quanto os outros têm de dinheiro no bolso, ninguém mais disputa honorários conosco. Porque a nossa medida passa a ser justa e indiscutível. E aí também ela pode ser inflexível. E é esse valor agregado que a gente precisa começar a criar. Por isso que nas nossas conversas, a escolha da temática de abertura do nosso fórum, ela foi muito importante. Nós vamos dar uma visão interessante de mercado e tirar a perícia, ou melhor, tirar de frente da perícia um muro de chumbo que impedia que nós enxergássemos livremente o nosso mercado. Daí porque é evidente que eu já fiz alguma coisa errada. Daí porque bom, até alguém vir prestar socorro aqui e conseguir pôr esse negócio no ar de novo, nós vamos falar sobre a perícia contábil como eficaz na solução de conflitos, e observem que isso já começa a ser um pensamento diferente.
ela não é mais em lugar nenhum. Ela não é no judiciário, ela não é na arbitragem, ela não é no meio do mato, ela não é em lugar nenhum. Opa, obrigado, viu? Muito obrigado. Ela é um agente da solução de conflitos. Agora, existe uma outra parte do mercado, e é esse mercado que estava vedado pelo muro de chumbo, e não deixava nós, super-homens e super-mulheres, termos a nossa visão porque o chumbo impedia. E não que eu me ache um homem especial, eu só tenho problema com a criptonita. Então, estava fechado aqui que nós somos um remédio ideal na prevenção de conflitos. Discute-se muito hoje o custo dos processos. A arbitragem é cara. Não, a arbitragem não é cara, ela oferece uma solução especial, ela tem o preço que ela tem. Justiça gratuita nós temos o judiciário, e justiça de verdade a gente roga a Deus. Entre os homens o que nós conseguimos fazer de melhor foi o judiciário, então é o que nós temos. Então o que nós temos que entender é que nós temos ainda uma faculdade de resolvermos por nós mesmos os conflitos. E a perícia contábil também é um agente de prevenção de conflitos. Para isso, nós nunca podemos esquecer o caráter geral da perícia contábil, porque a gente parte do fim para o começo. E eu, lamentavelmente, ao longo desses anos, eu tenho visto, exceção a PUC, que desde 1973, com o nosso saudoso Mário Martins de Almeida, sucedido pelo Dr. Maurício Martinho Gomes de Ornelas, depois pelo Dr. Ivan Ricardo Peleias, e hoje, desculpem, eu não sei quem está lá, é que realmente teve uma cadeira de perícia contábil, falando de perícia contábil desde 1973. Mas todas as outras faculdades de ciências contábeis tratavam de perícia contábil como perícia judicial. E mais ainda, o currículo era como o perito judicial agiria, ou seja, nem conteúdo contábil tinha. Então, como se começou de trás para frente, a gente ficou torto com esse movimento. A gente precisa desentortar e começar de frente do lugar certo. A perícia contábil é autônoma. Nós precisamos ter consciência da amplitude da perícia contábil. Isso é muito importante, porque ela é uma técnica, ela é uma técnica própria, e ela só serve também para a solução de conflitos. Ela serve também como meio de prova. Mas ela não nasceu, ela não é essencialmente fruto dessa necessidade. Ela também serve para fundamento de decisões gerais e qualquer tipo de esclarecimento científico. Eu tenho ouvido a miúde, ultimamente, e isso é importante que a gente tenha presente, com esse negócio de não sei o que de raiz, não sei o que de Nutella. Um cliente me telefonou outro dia e disse o seguinte: Silvio, eu tenho um caso de perícia em juízo e eu queria que você voltasse para a perícia raiz. Outro dia uma colega nossa falou também no ambiente arbitral: não, é perícia raiz, a perícia judicial. E eu tenho que dizer para vocês o seguinte: não é não. A perícia que hoje é feita no judiciário não é a perícia raiz. A perícia raiz é anterior a essa. É a perícia que não tinha perito judicial. A perícia raiz é a perícia que tinha peritos desempatadores, peritos das partes. E, em caso de divergência, perito desempatador. Esta é a perícia raiz. A perícia que nós temos hoje no judiciário não é raiz. Ela é Nutella chapa branca. Ela é Nutella estatal. Então, o que nós vamos fazer juntos é compreender a história, compreender os fatos, como eles ocorreram, para nós tomarmos contas do nosso mercado. E explico por quê. Porque não existe vácuo. Todo o espaço é ocupado.
E se nós não tomamos conta do nosso mercado como peritos contadores, alguém vai ocupar esse mercado. E aí dá o nome que quiser. Nome de relatório especial de verificação, relatório de pontos básicos acordados, relatório de opinião sobre técnica, sobre alguma coisa. Mas na verdade está fazendo perícia contábil. Como a gente não toma conta disso, alguém toma conta disso para a gente, e como é de alto valor agregado, toma conta muito bem. Existe um conceito de perícia contábil que eu acho, que eu venho conversando há muito tempo no meio acadêmico, eu venho conversando no nosso meio pericial, e eu confesso aos senhores que eu não recebi até agora contribuições que pudessem modificar a sua essência. Alterações semânticas, ok, mas quando nós agimos de boa fé, a semântica ser nossa, eu fiz uma contribuição com o ponto, ok, ele é importante, mas o que é importante é se nós temos um conceito. A perícia contábil não deixa de ser um exame investigativo integral de matéria que dependa de conhecimento da ciência contábil, efetuado por contador e destinado a esclarecer técnicos e leigos. Ponto. Cabe em qualquer lugar. E também não é diferente disso. É lógico, se nós adjetivamos a nossa atividade pericial contábil, que tem uma natureza econômica própria, isso é importante. Se a gente quiser fazer um teste de verdade, o teste de verdade não é semântico. Eu poderia ter escrito isso melhor? Acredito que sim. Acredito que há pessoas que poderiam ter escrito isso muito melhor. Mas não mudariam a natureza econômica do que é a perícia contábil. E aí eu faço uma pergunta. Não é onde isso aqui pode ser usado. Onde é que isso não pode ser usado? Essa é a lógica, e esse é o que nós estamos fazendo, e o Conselho Regional de Contabilidade tomou a decisão de levar isso adiante, e nós estamos discutindo, ano a ano nestes eventos, na Convecon, no Fórum de Perícias Contábeis, e nas reuniões mensais, nas reuniões das rodas de perícia contábil, em que a gente conversa sobre o tema. Então, o primeiro dogma que não resiste à luz da ciência é: a perícia contábil não precisa estar atrelada a um litígio. Dentro desse conceito, parece, e aqui é um desenho rápido, mas eu tenho certeza que com esse esclarecimento de mercado, nós vamos tomar conta dele com mais cuidado e surgirão oportunidades muito maiores do que essas que estão aqui. Mas nós temos aqui, na cruz, a solução de conflitos, e a solução de conflitos depois que o conflito está instalado. Porque eu não posso resolver conflito antes de existir o conflito, eu posso prevenir o conflito. E aí eu tenho a mediação privada, e a mediação privada, a arbitragem e o poder judiciário. Por que esses três meios? Porque esses três meios estão no nosso ordenamento jurídico. Nós temos leis que permitem que os conflitos sejam resolvidos por um desses três meios. Acordo é livre, não precisa de lei. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, e por que eu pus a mediação privada em primeiro lugar, se ela é a mais jovem, do ponto de vista legislativo? É porque na mediação, as partes não perdem a autonomia de decidirem por si próprias. Isso não tem nada a ver com negociação, com discussão de acordo, é uma técnica específica. A arbitragem e o judiciário impõem às partes a decisão de um tercios, a decisão de um juiz, a decisão de um tribunal, a decisão de alguém que não são mais as partes. Elas entregaram a autonomia da sua decisão para um terceiro.
a prevenção de conflitos, ela começa naquilo que a perícia contábil pode oferecer para os conselhos de gestão. Nós temos, né, João Carlos, Ângela e Pascoal, e é importante dar essa notícia, nós temos dois de nós, laureados, o professor Nelson Carvalho e o professor Jerônimo Antunes, que não puderam estar aqui por compromissos de conselheiros de administração, que foram laureados pelo sucesso nas normas de fiscalização e controle que eles implantaram na Petrobras. Verdade, lembra da Petrobras, aquela que foi roubada, assaltada, manipulada, malversada? Pois é, o professor Nelson Carvalho e o professor Jerônimo Antunes entraram respectivamente no Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria e Gestão de Risco e puseram a casa em ordem. Isso é prevenção de conflito, porque imagina que nessa mesma Petrobras, um perito contador, com a sua acurácia investigativa, dissesse o seguinte: esta refinaria, localizada num país qualquer que a gente queira que tivesse realizado, ela não tem o valor que está sendo proposto para a compra e ela terá riscos importantes se ela for realizada. Pode ser que nós não tivéssemos um conflito, mas ou não tinha um perito contador, ou um perito contador iria incomodar demais com essa conversa. Mas não importa, o que importa é a nossa atividade e não como os homens agem. E nós temos, alternativamente, e eu separei, os temas de natureza penal investigativos e os temas tributários, que também acabam sendo solução de conflitos, mas de uma outra natureza. Eu não gosto de dizer que eu tenho um conflito com quem eu não posso negociar. Com quem eu não posso negociar, eu não tenho conflito, eu tenho um problema. E é o que eu tenho quando eu estou tratando de matéria tributária e é o que eu tenho quando eu estou tratando de matéria investigativa penal. Se eu tenho um problema, eu vou fazer que acordo? Pagar o tributo. A pessoa vai fazer o quê? Cumprir a pena dela e acabou. Então, e só que a perícia contábil também é útil nesses mercados. E aí, a gente tem também, e a gente começa a perceber nesses mercados, que nós temos trabalho de perícia contábil para escritórios de todos os tamanhos e de todas as nacionalidades. Estão chegando no Brasil escritórios internacionais para trabalhar em perícia e trabalhar em perícia contábil. Esses escritórios estão se instalando no Brasil porque eles encontraram no Brasil um mercado nascente dessa atividade econômica. As empresas de auditoria independente que nós conhecemos como Big Four foram qualificando, foram melhorando os seus profissionais internos para trabalharem nos departamentos de perícias, com o nome próprio deles lá. Mas eles estão fazendo perícia no mercado, junto conosco. Puxa vida, isso não é uma boa concorrência. Meu Deus do céu, essa é a melhor concorrência que nós podemos querer. Porque ela é uma concorrência que precifica para cima. Ela é uma concorrência que sobe não só o degrau do preço, como sobe a régua do conhecimento técnico. Porque os profissionais dessas empresas recebem um treinamento extremamente rigoroso. Isso é inegável. Nós temos o hábito de dizer, e com alguma razão o dizemos, que os caras não sabem fazer perícia. Vamos separar. Eles não dominam com eficácia a técnica pericial, mas dominam o conhecimento da ciência contábil.
E para dominarem o conhecimento da técnica pericial, é fácil, é mercado e tempo. Quando essa equação for cumprida, nós vamos ficar assim. Eles aprenderam a fazer perícia contábil. E isso é legal. A gente evolui ao mesmo tempo. E a gente tem também os pequenos escritórios ou os escritórios de profissionais individuais que continuarão tendo uma participação extremamente relevante no mercado para resolver casos que exigem uma pontualidade técnica e um conhecimento científico que não está disponível nem para aqueles que recebem o treinamento de nível médio. Nós temos entre nós, os profissionais aqui da perícia, 2 deles farão uma das nossos painéis, o professor Martinho e o professor Ivan, que foram buscar o seu talento, foram buscar a sua formação acadêmica para poder entrar no mercado de perícias. E todos nós, aqui em São Paulo, ou em qualquer uma das nossas regionais paulistas, temos hoje acesso a profissionais desse naipe que vêm aqui dizer para nós o conteúdo do seu esforço científico. E a gente pode aplicá-lo no nosso dia a dia, na formação, nos casos que estão disponíveis para nós enfrentarmos como peritos. Eu não sei se vocês querem, porque agora eu vou entrar especificamente no tema de formação. Eu não sei se é a nossa diretora de TV, a doutora Ângela, além de auditora, professora, uma contadora de escola, ela também é nossa diretora de TV. E essa multiplicidade de conhecimento é que se instala aqui. Então... Alô? Está saindo som? Isso que o Silvio está levantando em termos de mercado, a gente vê o desenvolvimento da perícia, realmente essas várias atuações, né, não só na perícia judicial, né, mas a assistência técnica, essa perícia prévia na solução de conflitos, é um negócio realmente crescente aí no nosso ramo de atividade e de muito valor agregado. Quem atua no ramo de perícia sabe disso e a gente realmente... Quem é um perito aqui que não tem trabalho, né? A gente tem trabalho todos os dias, à noite, final de semana, a gente está com... Todo mundo que tem escritório realmente está lotado de trabalho e a gente não pode reclamar disso, né? Mas realmente o que a gente sente é trabalho de valor agregado. O que a contabilidade com vários ramos de conhecimento, a perícia, ela está pegando como o Silvio falou aí, o filé mignon aí da área contábil. Então, quem está na área de perícia pode sentir isso e é um grande prazer para nós aqui estar colaborando com essa atividade junto desse grupo de profissionais aí que são vocês. Bom. Realmente, corroborando com o que o João falou e o Silvio na palestra, nós vivemos no meio e numa atividade que não tem crise. Posso até confirmar que ela vive da crise. Quanto mais conflito, mais coisas nós estamos envolvidos e o nosso trabalho será sempre muito bem recebido e muito bem apoiado, até com apoio ao judiciário. É muito importante. Muito bom. Então, vamos lá. A perícia contábil ela é eficaz na solução de conflitos. Isso é indisputável. Isso é indisputável. É evidente que se alguém pudesse solucionar todos os conflitos sem demandar uma expertise pericial, as partes e os advogados o fariam. Não o fazem porque determinadas questões demandam realmente um esclarecimento do fato econômico, do fundamento econômico. E a premissa da eficácia é a utilidade. A perícia contábil deve ser útil. Ponto. Se nós tivermos essa premissa como premissa básica e fundamental, ok, ela sempre vai ser eficaz. E ela tem que ser útil na casuística. Ela não tem que ser útil porque o meu conhecimento a respeito de determinada matéria me leva a uma digressão científica baseado em fatos supostos. É irrelevante.
O conhecimento científico que demandam de nós é o conhecimento científico aplicado à casuística. É como ele se resolve, como ele se aplica naquele caso. Então, a utilidade é sempre uma utilidade que vem do binômio conhecimento científico, capacidade de entender o fato investigado. Essa é a descrição. E aí a gente vai começando de novo da mais jovem, que é a mediação privada, até a mais vetusta, que é a do judiciário. Quais são as características para essa eficácia? E nós estamos falando aqui da regra, não da exceção. Isso é muito importante. Nós conhecemos as exceções, nós vivemos no mercado, mas só evoluímos quando nós as entendermos como exceções e considerarmos que nós evoluímos praticando a regra. E a regra na mediação privada é a perícia entregar para as partes que estão discutindo o seu conflito uma informação completa dos fatos técnicos e de seu conteúdo econômico. Dir-se-ia, né? Nossa, mas nós estamos falando de perícia contábil, por que você vem com conteúdo econômico? Cáspita, porque a contabilidade não é econômica, ela registra a economia. Então, eventos econômicos são aquilo que dão aso à contabilidade. Simples assim. Então, se eu sou um contador e eu não tenho capacidade para descrever o conteúdo econômico, não, mas eu tenho, eu só me esqueci que eu podia fazer. Opa, legal, então não está lembrado e é isso que a gente precisa fazer. O que está registrado na contabilidade tem que ter um conteúdo econômico. Se não tiver conteúdo econômico, é fogo fátuo. E tem que ter uma análise crítica dos riscos. Não, meu cliente me contratou, eu preciso dizer o que eu acho que ele gostaria de ouvir. O cliente contrata a gente, isso eu posso dizer aos senhores, não pelos sims que a gente diz a eles. Porque esse cliente, a quem nós só dizemos sim, quando precisar de uma opinião firme, não pedirá a nossa. Os clientes voltam a nos procurar pelos nãos fundamentados que a gente diz a eles. Porque a gente os tira dos riscos, a gente dá a eles a capacidade de avaliar riscos e a capacidade de tomar decisão no contexto de risco. Observem como começar a tratar da perícia contábil fora da jaula do tripé da prova pericial em juízo começa a dar uma liberdade e começa a tirar a gente de questões de ganhar ou perder. Nós não estamos disputando um jogo de futebol. Nós estamos disputando a vida das pessoas, nós estamos dentro de um processo de desenvolvimento da economia. Esses dois pontos básicos são os mesmos que precisam ser feitos na arbitragem. Porque na arbitragem é mais difícil, para não dizer impossível. Depois o Dr. Maurício de Almeida Prado, um árbitro de escola e de renome, que está aqui conosco, ele vai também dizer isso. No painel das 11h30, ele vai dizer qual é a visão do árbitro numa casuística que nós criamos aqui para o painel. Mas ele vai dar para os senhores o que o árbitro enxerga. E na arbitragem é mais difícil se esconder atrás de uma folha de papel. Eu diria que é impossível. A educação de alguns árbitros e advogados não permite às vezes que a gente perceba quão tolo a gente foi em tentar fazer isso. Mas seguramente os árbitros e advogados perceberão. E isso é qualificador. Isso é diferenciador. E isso aumenta o valor agregado da nossa atividade econômica. Eu quero dizer para vocês, e faço aqui perante o Dr. Maurício,
o padrão dos honorários dos peritos contadores precisa ser um pouco aumentado na arbitragem também, tá certo? Eu já faço aqui esse petitório, que eu sei que ele levará de bom grado para o meio arbitral em geral. Nós precisamos ter uma qualidade narrativa do fato. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho será lido. Bom, mas eu vou ser a função de perito judicial, eu vou ser assistente técnico, não importa a função. O trabalho será lido. Então, a qualidade narrativa escrita é fundamental. E a gente cria a capacidade de um segundo desenvolvimento, que é também a qualidade da nossa comunicação. A gente precisa criar um hábito de fazer uma análise absolutamente profunda dos argumentos contrapostos. E isso elimina uma trava na nossa evolução intelectual. Esta é a minha opinião. E a minha opinião está dada. Legal. Pô, respeitosa a sua opinião. Porém, divirjo. Em todo ou em parte. Será que não é o momento de nós dois evoluirmos? É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. E esta evolução, em que a gente fala o seguinte: ops, errei, não era isso não, espera aí que eu vou retificar, eu mando outra. Isso é autoridade moral. Se não tiver autoridade moral, não consegue reconhecer erro. Porque reconhecer o erro, é uma habilidade que nós desenvolvemos através da capacidade de nós nos sabermos não imbecis. Pô, eu sei que eu não sou imbecil. Eu errei. Agora, se eu tiver dúvida sobre isso, eu vou ter dificuldade em assumir o erro, porque eu não consegui nem saber se eu sou imbecil ou não sou. Então, esse é um problema sério, e não é uma brincadeira não. Isto diferencia o nível do profissional em debate, e também leva para a arbitragem um problema que hoje a arbitragem tem. Afinal de contas, esses dois técnicos que falam duas coisas diametralmente opostas, quem está falando a verdade? Aperta na premissa. Aperta na premissa, porque o número, a matemática é a prova da razão do conceito. Ela não nasce e o conceito é desenvolvido depois. Ela simplesmente, se o conceito estiver certo, aquela razão matemática faz prova do bom conceito. E discutir conceito, todo mundo está preparado. E aí sim, uma comunicação verbal precisa, direcionada e resiliente. E eu me coloco nesse meio às vezes, eu disse tudo o que eu queria dizer. Ok. Mas não é isso que importa. Isso pode ser no terapeuta. Isso pode ser para o psiquiatra. O que eu disse, o meu interlocutor compreendeu? Porque se o meu interlocutor compreendeu, o fato de eu ter desopilado a minha alma, fora fazer bem para mim próprio, não fez bem para mais ninguém. A humanidade continua com o problema que ela existia antes de eu desopilar meu fígado. E este é o ponto da comunicação que a arbitragem se desenvolve, e a doutora Ângela, tenho certeza, tem muito a contribuir. Não, eu quero saber, eu quero conhecer. Sou aqui de aprendiz. Eu quero saber se a linguagem, tá? A forma de comunicação, tá? Que a gente sente no decorrer da vida recente, né? Que ela vem sendo simplificada, entende-se melhor o que está escrito ou o que se quer dizer. A minha dúvida é: você, com essa experiência, sente diferença de linguagem, de forma de comunicação entre a atuação no judiciário e na arbitragem? A linguagem no judiciário e na arbitragem é uma linguagem culta.
Não dá para usar uma linguagem simplificada ou popularizada. Porém, quem tem o domínio da linguagem culta consegue usar palavras normais para pessoas que não têm o conhecimento científico. E eu acho que esse é o grande detalhe, muito bem colocado, Ângela, porque nós não precisamos usar palavras empoadas. Aliás, eu tenho ouvido reclamações disso entre os próprios julgadores, árbitros e juízes. Disputa de latim hoje, no meu modo de ver, é absolutamente fora da realidade. Mas o que importa é, nós precisamos transformar o conhecimento numa linguagem acessível a quem vai ler o trabalho, independentemente de, nos critérios de apuração e de desenvolvimento, constarem ali todos os elementos de substância técnica. O que nós precisamos é, além desse conhecimento, criar uma versão, uma interface de acesso comum. E essa comunicação verbal, ela precisa ser precisa, direcionada e resiliente. E resiliente não porque teimoso, resiliente porque precisa se ter paciência com o tentame de uma das partes em tentar desacreditar o nosso fundamento técnico. Isso é muito importante. Quando nós vamos ao judiciário, nós temos que ter todos os atributos da arbitragem, exceto a comunicação verbal. Porque o judiciário hoje não nos dá essa oportunidade. Se não entendeu o que eu escrevi, paciência. E isso é uma evolução que a gente espera acontecer no judiciário, em especial nos casos, nas varas de direito empresarial que estão sendo montadas em São Paulo, já existem no Rio de Janeiro, e eu não sei como estão em outros estados. Eu já disse a vocês, acho que falei com o doutor Irineu de Mula, se não falei, a Price se inscreveu para ser perita judicial nas varas de direito empresarial de São Paulo. Opa, isso não deve ser ruim não. Isso não deve ser ruim, isso deve ser uma coisa legal. Existe uma evolução do Código de Processo Civil, que é o negócio jurídico processual. E o negócio jurídico processual é assim: as partes falam, opa, eu sou grande, ele é grande, vamos organizar entre nós como vai ser feita a nossa prova. Nós queremos para a prova alguém do naipe de um Pascoal Nadeu, de um Masson, de um Silvio Lopes Carvalho, de uma Price, de uma KPMG. Nós precisamos desse tipo, ou precisamos daquela empresa especialista em negócios financeiros, que pode resolver um problema de compra de opções. E aí, o negócio jurídico processual é a realização da prova pericial num modelo contratado e definido pelas partes, mas cujo conteúdo vai ser julgado pelo juiz estatal. Isso é importante, isso é uma evolução. Então, essa perícia judicial de hoje, que é a perícia Nutella chapa branca, ela está evoluindo para a perícia Nutella clássica, aquela que é feita de forma científica. E isso é uma evolução, e de novo, acresce valor agregado, acresce valor. O judiciário, porém, precisa de um item a mais. Nós temos que ter esperança no futuro melhor. É real. É real. Como eu disse, se nós queremos justiça, roguemos a Deus. Se nós precisamos resolver as nossas coisas aqui na terra, nós temos só o judiciário. Então, nós temos que qualificar essa esperança estatal de resolver o nosso problema. Não existe esperança no futuro melhor se nós não formos partícipes desse futuro melhor.
Existe um ponto, e nós devemos nos reunir aqui, as mazelas do judiciário nós conhecemos. O que nós podemos fazer de melhor? Como nós podemos conversar sobre a justiça gratuita? Como nós podemos conversar sobre a eficácia da entrega do laudo? Como nós podemos conversar, Maurício, sobre estándares de prova? O que as partes deveriam ter apresentado e no tempo que elas apresentaram, para que elas não venham com surpresas depois que fizeram o seu conteúdo de prova? Então, nós temos algo muito importante a ser conversado, que afeta diretamente os econômicos dos nossos escritórios. Eu vou para uma surpresa que eu não sei quando tem fim. Como é que nós podemos ajudar isto? Essa é uma forma de diálogo que nós precisamos construir abertamente. Nós precisamos conversar abertamente. Então, a eficácia da perícia na solução de conflitos é inconteste. Mas para nós nos fazermos, para nós nos transformarmos de um mal necessário num bem desejado, é o nosso trabalho do dia a dia. Essa é a grande transformação. E para isso, nós não precisamos deixar de ser peritos ou contadores diferentes do que nós somos. Lógico, a qualificação é diária, o aumento da nossa capacidade científica é diário. Mas nós só precisamos entender que nós não estamos agrilhoados por nenhuma regra jurídica. Nós apoiamos a regra jurídica na qualidade de prova. O que nós não podemos deixar é de ser úteis e não podemos nos afastar da casuística. Eu vou entrar agora no ideal para prevenção de conflitos, mas eu acho que vale uma fala. Nós temos aqui uma manifestação de uma pessoa que está assistindo, informando, lembrando que há um modelo de perícia judicial simplificada que permite a comunicação verbal citada pelo expositor. Quando vocês, por favor, enviarem perguntas ou comentários, coloquem o nome para a gente identificar. O WhatsApp está aqui, o número do WhatsApp está na tela. É verdade, essa é uma evolução. Eu confesso que no âmbito do judiciário eu nunca participei disso. No âmbito da arbitragem já, que é o que se conhece como testemunha técnica, que ela pode se apresentar de duas formas, ou fazendo um exame do material e opinando sobre aquele material que ela deu testemunho técnico, ou dando uma opinião técnica sobre um nó conceitual. Por exemplo, EBITDA, e nós falaremos dele aqui. E é bom a gente ir anunciando o que vai acontecer no painel, né? Num dos nossos painéis nós conversaremos bastante sobre o EBITDA clássico, o EBITDA ajustado. Mas imagina que deu um nó sobre o EBITDA clássico e o EBITDA ajustado. Todo mundo vai querer chamar o professor Eliseu Martins para ir lá, né? Todo mundo vai querer chamar o professor Nelson Carvalho, todo mundo vai querer chamar alguém para falar o seguinte: olha, professor, o resto deixa conosco. Explica esse raio desse negócio de EBITDA ajustado. É esse o tipo de fala perfeita. O nosso colega aqui teve um insight muito bom. E aí nós vamos para a perícia que previne conflitos. E de novo, a nossa responsabilidade só aumenta. Nossos honorários também. Ok? Então, isso é bom. Isso é bom. Ela tem que ser fidedigna. Mas eu tenho que ser honesto sempre. Bom, peraí, se nós temos que discutir isso, eu acho que a gente tem um problema anterior. Não vamos nem discutir isso, pelo amor de Deus. O que nós estamos dizendo é o seguinte: naquele momento, ela tem que ser útil, porque ela precisa atender uma casuística. Essa é a lógica. Ela precisa atender um fato específico, um conflito consolidado. Então ela não pode fugir da casuística. Aqui não. Aqui ela tem um conflito que nem existiu. Pode existir só uma dúvida. Então ela tem que ser absolutamente fidedigna.
E ela tem que ter completude de informação, e aqui são sugestões no âmbito dos conselhos gestores, conselhos fiscais. Nós temos que entender que hoje, pela lei das sociedades por ações, da qual, de novo aqui, eu me honro em citar o doutor Maurício Almeida Prado, que ele domina essa especialidade do direito. Os conselheiros de administração e conselhos fiscais são equiparados a administradores da sociedade. Então, a responsabilidade deles pelos atos são absolutamente relevantes, e a perícia contábil pode muito amparar esses senhores. E diriam os senhores, mas que é isso? Esse mercado a gente nunca vai entrar, esse mercado já tem dono, o doutor Irineu Demula lá transformou a PwC naquela que sambarca todo o mercado, e esse mercado nunca vem para nós. Não é verdade. Ele só organizou o mercado. O mercado está disponível para todos nós. E muitos conselheiros de administração ligarão, e ligam, até porque já ligam hoje, para os nossos escritórios e perguntam o seguinte: cara, eu preciso de você numa reunião do conselho, ou preciso de você para fazer um determinado exame de um assunto que vai ser discutido no conselho. Nós temos que ter uma capacidade de detectar falta ou distorção de informações daquilo que vai para a mesa. E nós temos que ter uma análise de relevância para a entidade. Aqui a entidade, eu uso a entidade do ponto de vista da definição contábil dela. Nós temos que saber da relevância daquilo. Está dentro do escopo, está dentro da atividade econômica, qual é o desvio que está se praticando, ou se aquilo agrega valor de que forma. E aí a gente já começa a falar de um outro painel que nós teremos aqui, que é o painel do mercado compartilhado, em que nós falamos da contabilidade compartilhada com economia, compartilhada com administração de negócios, compartilhada com tecnologia. Estes dados são muito importantes. Olha o nível de perícia que nós estamos dizendo. Eu não consegui encontrar na face dos senhores nenhum ar de repulsa. E sabe por que eu não encontrei ar de repulsa? Porque no íntimo dos senhores, todos os senhores, como eu, como nossos colegas dirigentes, nós nos sentimos aptos a fazer isso. Por isso não nos causa repulsa. É só novo, é só uma informação que a gente fala, legal, mas nós temos capacidade para fazê-la. Existe um outro tópico, que é a gestão de contratos e uma participação no mercado de fusões e aquisições. Nós temos que ter uma visão aguda dos econômicos do contrato. Isso é muito importante. A nossa capacidade de enxergar os econômicos contidos no contrato, ela é essencial. Até porque, pondero aos senhores, a forma ou a natureza jurídica daquele contrato tem como pressuposto uma pergunta que o advogado faz. Qual é o negócio que vocês contrataram, afinal? Que negócio vocês estabeleceram? Quais foram as condições? Tem vencimento? Qual é o preço? Como é que reajusta? Paga quando? Quem tem obrigação? Vai entregar o quê? Vai comprar o quê? Vai fazer essa joint venture para administrar que atividade econômica? Olha que fascinante. Se é o econômico que impulsiona o jurídico, por óbvio, os econômicos estão no contrato e nós temos a capacidade técnica de conhecê-los. Então, a identificação é extremamente importante para nós podermos aplicar o teste da aplicação da regra contratual. Olha que fascinante. Ajuste de preço, eu nem vou falar porque a nossa diretora de TV já me deu um corte de 5 minutos, mas eu prometo a vocês que a questão de ajuste de preço será tratada de uma forma maravilhosa no painel das 11h30. E
nós temos um mercado que é a análise crítica do que se encontra em due diligence. Recomendo aos senhores que fazem perícia, nunca façam due diligence. Due diligence tem uma característica de consultoria, que pode tornar-nos conflitados para qualquer solução de conflito do cliente a quem nós atendemos na due diligence. Então, ou façam due diligence, ou façam perícia. Ou, se fizerem due diligence, não atendam na perícia aquele cliente para qual os senhores fizeram due diligence. Me parece uma confusão, porque a due diligence é uma investigativa específica e fechada para o comprador, em que ele recebe inputs especialíssimos a respeito da decisão que ele vai tomar de compra e venda. Mas o que nós podemos fazer é, num nó de due diligence, esse risco que eu encontrei está materializado ou não? Chama o perito. E a gente também morde um dinheirinho aí nesse mercado, que esse mercado não é ruim não, hein? E por fim a gente tem a negociação. O que o negociador mais quer ter? Certeza técnica. Essa foi mal, hein? Mas o que o negociador quer mais ter na mão dele? Certeza. Ele quer ter certeza do que ele tem na mão. Ele precisa, desculpe, eu entrei aqui, mas esse é essencial, da fidedignidade. Esse negociador vai sempre nos chamar quando nós tivermos isso para resolver. E agora, esses minutos finais eu deixo com pensamentos grátis aqui, não tem problema, isso é grátis, tá certo? E nós estamos à disposição. Eu não sei se vocês têm complementos. Olha, tem um questionamento, tá? Do Wilson, lá de Brasília, tá? Ele, em 1 segundo, isso eu estou dando 1 segundo, tá? Ele sugere breves considerações sobre o trabalho do perito contábil no âmbito das prestações de contas perante a Justiça Eleitoral e se há mercado. Sim, há mercado. E o mercado é fascinante. Aliás, no próximo painel, nós vamos conversar do negócio. Eu fiz essa pergunta para os nossos peritos criminais, que eles vão matar a pau e vão mostrar isso para a gente. Olha que coisa interessante. Não tem dúvida que o cara recebeu a grana. E ele disse o seguinte: doutor, é caixa 2 de campanha, doutor. Tá bom, legal. Ok, que recebeu a grana tá indisputável. Sim, senhor, mas foi para a campanha, doutor. Tá bom, me entrega as despesas de campanha. Então é corrupção, né? Que legal! Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá bom?